Beleza. Gente, boníssima tarde, noite, madrugada. Estamos aí para mais um CICAP, né, do Rebatimento Crítico da Web3 Dev. Mais uma vez com a presença do Vini Black, com a Ana e com o André. E agora também com a companhia do Atos. Sejam bem-vindos. Nós caímos, acredito em vocês, a gente sofreu uma rasteira digital e voltamos novamente. A gente já tinha feito o check-in, só quem não fez o check-in foi o Atos. Então, eu vou passar para você, Atos, para você fazer rapidamente seu check-in e a gente aqui já começar a nossa exploração de hoje. Fica à vontade, querido. Obrigado, Vini. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Estou feliz de estar aqui com vocês. Tem bastante coisa acontecendo com as rodadas do Bitcoin, mas eu acho muito importante saber mais sobre vocês também. O Web3 Dev tem muita presença aí. Eu admiro muito o trabalho de vocês e estou curioso. Passo de volta para você, Vini. Maravilha. Então, vamos lá, no ping-pongzinho aqui, eu já passo para a Ana. A Ana vai fazer a memória dela da semana passada. Na sequência, você passa você para quem você quiser. E vamos abrir os trabalhos aí, gente. Vamos nessa. Legal. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então, na semana passada, a gente retomou uma constância que a gente havia perdido no mês ali de março, e agora a gente está numa etapa que é denominada imprint cultural, né? Então, a gente fez ali registrou as nossas impressões sobre a proposta de valor da Web3 Dev a partir da nossa experiência pessoal. E aí esteve presente na semana passada eu, o André e o Vini, então a gente teve uma ampla conversa sobre como é diferente a experiência, mas também tem alguns espelhamentos é, entre nós sobre como a gente vivencia na pele a proposta de valor. Uma essência muito sobre como é viver uma experiência profissional de learn to earn, também a parte de conexão virtual, né? Então, teve a presença também de viver a cultura open source. E a gente encerrou o encontro falando sobre se a proposta de valor ela chama para conversar ou para debater. E aí isso abriu o pano para manga e a gente percebeu que tem espaço para as duas instâncias, assim, né? Para as duas formas de dialogar e de também colocar ali os pontos de uma forma mais enérgica, respeitando as diferenças também, né? E é isso. Passo a palavra para o Vini. Eu trazendo a memória, né? Semana passada também, no finalzinho, eu tive uma rasteira, que eu estava fora de casa, a internet acabou, mas estamos aí, estamos certo. Então, como a Ana falou, né? Eu lembro que a gente fez uma parte de espelhamento, né? Sobre a. Eu tô ouvindo pouca coisa, ainda tô bem irritado, então para me trazer a memória está sendo um pouco difícil, mas uma coisa que a Ana falou e eu acabei lembrando que a gente fez essa acho que é espelhamento, né? O nome que todo mundo fala, sobre essa pergunta, né? Sobre se a comunidade na nossa opinião, é mais convidativa a discutir ou a comunicar, né? E a gente até, eu lembro que a gente foi para mim bastante marcante, a gente, né, trouxe essa coisa de discutir, que hoje, nos dias de hoje, a discussão tem um olhar coisa mais feio, né? Não é essa palavra certa, mas uma coisa mais pejorativa. Mas a gente chegou também, pelo menos para mim, foi que, tipo, a discussão é uma coisa boa, que quando feita com respeito, tipo, pode levar a lugares tremendos, sabe? A lugares muito mais altos do que quando todo mundo só guarda opinião para as coisas e não critica a forma de criticar a ideia do outro, né? Ou falar, pô, não, acho que não é bem assim, por isso, mostra dois pontos onde que eu acho que quando todo mundo está criticando ou debatendo, tem né, a gente acaba lapidando uma ideia, né? Então, como fosse um mineral, tipo, vai ali lapidando e no final, às vezes pode sair uma coisa muito mais bela, uma obra de arte, né? Uma escultura maior. E é isso. E eu passo a palavra para o André. Legal, pessoal.
Bom, assim, fazendo essa memoração, digamos, né, do que a gente já vem trazendo, levantando, né, então, alguns aspectos, assim, que me marcaram, geralmente, essa foi a fase do espelhamento, né, e a gente poder identificar, né, pontos que são em comum e, ao mesmo tempo, observar juntos, né, a proposta de valor da Web3 Dev e co-criar, né, ideias e pontos de vista diferentes. E também teve um momento, né, que a gente fez caminhos contrários, observando uma proposta que desconstruísse o que a gente vem fazendo. Então, sempre é uma dinâmica bem interessante, que a gente acaba indo para vários caminhos, assim, para poder ter um panorama do mapa completo, né? Então, acho que é importante realmente fazer esse movimento, e aqui é um espaço bem interessante. E, por fim, né, a gente veio observando, né, como o debate ou o diálogo, né, a conversa favorece, né, a proposta de valor, né, faz com que ela se valide, né. Então, cada um tem seu ponto de vista, trouxe, né, um debate ou um diálogo também, mas, de modo geral, a gente vê que tem muitos pontos de vista ou perspectivas que, na rotina, né, aquela coisa, a gente não se aprofunda, né? Então, aqui é um espaço de aprofundamento também. Então, eu destaco esses pontos, assim, desde que a gente vem conversando. O Atos, né, também tá, não sei se ele já pôde acompanhar as outras lives, mas a gente vem discutindo, né, a proposta da Web3 Dev, mas passo para a palavra a ele, né, ou ao Vini. Quem todo remapeamento crítico, né, gente, ele tem uma dinâmica muito singular, muito própria. Eles são muito diferenciados, tá? Realmente, assim, na forma na velocidade como ele acontece, né? No grau de abertura, no grau de profundidade, na largueza, é, varia demais, varia demais. Assim, não tem nem como fazer uma comparação de uma coisa com a outra, né? E como eu já falei para vocês algumas vezes, vocês estão sendo, entre aspas, privilegiados no sentido de que quando a gente startou essa dinâmica aqui, né? Ou seja, a gente inicializou, né? Juntos, quando inicializamos o remapeamento político da 3Dev, nós já tínhamos a experiência de vários, já está acontecendo em paralelo vários outros dinâmicas de remapeamento crítico. Então, já traz comigo, né? E com o Atos, por exemplo, participou de vários deles de forma ativa, junto com o João Estelita, que nem está mais conseguindo energizar atualmente o ciclo originário, muitos aprendizados, né? Então, eu diria que a dinâmica que a gente está tendo, está fazendo juntos aqui, já é um refinamento, né? Tipo assim, já é um refinamento das múltiplas outras experiências que já aconteceram e que continuam acontecendo, mas em tempos e formas diferentes, entendeu? Então, acho que isso que é importante colocar para vocês, né? Bem, dito isso, vamos iniciar hoje o O2, né? Mas antes de falar do O2, eu queria saber de vocês se vocês já ouviram falar de organizações orgânicas. Se vocês já ouviram falar de sociocracia. Vocês já ouviram falar de holacracia. A primeira pergunta que eu vou fazer para vocês três é: vocês já ouviram falar de holacracia, de sociocracia e de O2, organizações orgânicas? Começa por você, Ana. Se sim ou se não, fica à vontade para responder. Ah, sim, eu já tive contato com a termologia de holacracia num livro que, digamos, eu avancei ali os seus 70%. É, é meio que um caso de prático, assim, o livro conta como implementar a holacracia dentro de uma organização que estava um pouco travado os processos. Então, tem algumas metodologias ali que eu estou familiarizada sobre os papéis, né, a forma como conduz algumas reuniões. Já O2 é bem superficial, assim, eu já tive a oportunidade de trocar referências com a Helena, e aí eu entrei no YouTube do Target, eu acho que é alguma coisa assim nesse sentido, no site, Target mas Teal, Target Teal, isso. Target Teal. E aí eu
tipo, comecei a namorar esse conteúdo, mas eu não fui muito a fundo, não. Então é familiar, mas é tipo primo terceiro, sabe? Não é coisa de próxima. Mas quem quiser acrescentar aí sobre, talvez o Vini, passo a Eu vou palavra para falar. você. Tá, são três termos, né? Falou. Holocracia, O2 e. Só pra mim. Socio... É Sociocracia. sociocracia, holacracia e O2, organizações orgânicas. Já ouviu falar de alguns dos três? Se já ouviu falar, fica à Eu já vontade para ouvi tecer seus comentários. falar sociocracia, que eu me lembro, não, mas eu já ouvi os dois aqui e eu conheço, meu conhecimento é de uma pesquisa no Google. Quando eu escutei aqui, o O2, eu acho que foi aqui, até dentro do próprio mapeamento crítico aqui, eu lembro que você comentou por cima, a gente entrou lá acho que no site da Target, e a gente deu uma lida assim por cima, mas eu não conheço, só de ouvir falar, não muito, sei que a holacracia é mais não sei a palavra certa, mas um comando mais horizontal, né, onde não tem cargos, né, tem pessoa acima ou abaixo de você, onde mas só conheço assim de pesquisa na internet, nunca nem de frente da Ana, nunca li um livro, nem nada, só dei uma busca no YouTube, li aquelas 3, 4 linhas e falei, tá, entendi mais ou menos o que é. Então, mas é isso, não conheço muito a fundo não, passo por André. Bom, eu, assim, consigo talvez imaginar a definição, assim, mas não que eu fiz uma pesquisa aprofundada nesse sentido, porém já ouvi termos que eu acredito que sejam parecidos, como Startup Societies, que foi trazido na Web3 Dev, no sentido de organizações sociais, né, até mesmo não de trabalho, mas de convívio, né, que tenham organizações fora do comum. Então, acho que a minha resposta mais genérica seria essa, assim, que eu conheço. Eu não sei se o Atos gostaria de falar. Fica à vontade, Atos, querido. Bom, sobre holacracia, cara, do O2, eu não sei se eu saberia definir assim muito bem, mas a gente está vivenciando isso na prática, né, com todas essas nossas interações. Eu acho que, assim, vou pegar minha própria definição de acordo com a vivência. São alguns métodos mais orgânicos, alguns formatos menos engessados, mais humanizados, que favorecem mais as interações entre as pessoas. Eu acho que eu arriscaria dizer isso, sabe? Mas é baseado na minha vivência. Então, gente, olha como é que são as coisas, né? Teve um remapeamento crítico que está acontecendo, que é com o Espaço Voa. O Espaço Voa é uma proposta de comunidade de livre aprendizagem que fica em Carrancas, Minas Gerais, né? Da Juliana, que o Atos já chegou em alguns mapeamentos críticos também do Espaço Voa, que eles têm conhecimento desses três sistemas, né? Eles já vivenciaram os três. No caso dali, o fluxo que rolou quando nós chegamos para fazer essa exploração foi as perguntas que eles fizeram. Mas, Vini, quais são as diferenças entre os três e o que a gente pode depreender para a experiência do Espaço Voa? Então, o meu feedback foi em função do fluxo, né, do fluxo que emergiu ali na hora. Como vocês três têm muito pouco, ou quase nenhuma aderência com essas três dinâmicas, e elas vão ser muito importantes para vocês entenderem as diferenças, né? E principalmente porque o remapeamento crítico, né? No remapeamento crítico nós estamos pegando o O2 e fazendo um fork. Olha aí, gente, não se faz fork só de protocolo tecnológico, tá? Você faz fork culturais também. Nós estamos criando o RE com protocolo cultural integrativo, está criando um fork do O2 chamado O2 em rede, né? Porque a gente agrega ao O2 o paradigma das redes, o paradigma do peer-to-peer, o paradigma do fazer complexo, o paradigma da localidade, tudo através da lógica da abundância, né? Lastreado pela lógica da abundância. Então, como evidentemente não faz nenhum sentido eu falar de O2 em rede para vocês, sem vocês entenderem antes os predecessores, né, do O2,
que é a sociocracia primeiro e depois a holacracia e depois veio o A2, nós vamos começar hoje aqui a fazer uma exploração, um estudo em cima da sociocracia. E eu separei um conteúdo que eu vou ler com vocês e a gente vai fazer uma reflexão, um espelhamento juntos, pode ser? Nesse sentido, Ana, eu vou pedir para vocês compartilhar a tela, eu vou compartilhar e a gente já vai começar a fazer essa exploração juntos, tá bom? Tá bom. Antes de eu começar a ler esse conteúdo aqui, eu acho que já abriu aí para vocês, não já? Tá, então beleza. Sim, sim. Eu vou dar uns antecedentes da sociocracia. Tá? Os antecedentes históricos da sociocracia, eles são muito mais bottom-up, de baixo para cima, do que outra coisa. Eles têm uma motivação comunitária por natureza. Tá? E você vai encontrar os primeiros vestígios de sociocracia, quer dizer, digamos, os primeiros vestígios culturais de sociocracia há séculos atrás, em comunidades cooperativizadas, tá? Ou até comunidades feudais, tá? Principalmente da Europa e parte de alguns países africanos, norte-africanos, e até alguns países sul-africanos. Tá? Você vai encontrar elementos, digamos assim, ancestrais da sociocracia. Correto? Só para ilustrar o que eu estou querendo dizer, você tem, por exemplo, você tem em alguns países africanos dinâmicas das famílias, por exemplo, elas gerirem juntos vários tipos de recursos numa tribo ou numa biorregião, entre tribos. Tá? Então, esses são os elementos ancestrais que se baseou a sociocracia. Tá? E a sociocracia foi nascer como sociocracia no meio corporativo organizacional, tá? Como metodologia, vamos dizer assim. Tá? Mas a base para se pensar a sociocracia foi a forma pela qual povos originários, né, de todos os continentes lidavam com a gestão e governança de recursos, tá? E lidavam com a questão dos papéis exercidos. Só para vocês terem uma noção, a sociocracia, os ancestrais da sociocracia estão em cima de sociedades matrísticas. Vocês já ouviram falar nesse termo? Matrística? Sim. Então, Ana, por favor, o que é uma sociedade ou um aglomeramento matrístico? Eu não sei assim explicar conceitualmente, mas eu já me deparei com uma história justamente de tribos africanas, onde a gestão ficava descentralizada, né? E aí as pessoas, por exemplo, faziam mutirões onde elas iam visitar cada casa, né? Então fazia um mutirão, organizava todas as questões daquela casa, desde a limpeza. Então as mulheres que lideravam, acho que tem uma referência a um modelo antagônico ao que a gente vive, né? Que é o patriarcado. E no matrístico as pessoas elas têm um pouco mais de liberdade para atuar dentro das organizações, assim, não tem um poder centralizador e isso vai tendo, essa distribuição vai fazendo com que as pessoas tenham um rodízio ali no desenvolvimento da cultura, da organização. Você colocou boa parte do que é uma dinâmica matrística, mas ela não tem, ela realmente destoa do patriarcado e do matriarcado, tá? Porque ambos, tanto o patriarcado quanto o matriarcado, são hierárquicos, tá? Então, ela é uma dinâmica onde existe uma equitatividade entre homens e mulheres, os papéis são distribuídos por todos, não existe uma hierarquia de preferência, a gestão e a governança de recursos é feita de forma completamente distribuída, nem é descentralizada. Descentralizada, para quem não sabe, são múltiplos centros, né? Então, ou seja, ela é feita
entre pessoas, entre famílias e entre tribos. Quer dizer, então a experiência humana, gente, é tão rica que nós já tivemos, nos nossos ancestrais já praticaram esse tipo de governança peer-to-peer, de rede de governança em os mais variados lugares do planeta, né? Então, a sociocracia também é baseado em parte em algumas dinâmicas matrísticas, né? Então, isso é uma coisa. Se vocês querem, depois eu posso reunir uma série de materiais do Maturana, do Francisco Varela, que são dois cientistas, né? Espanhóis que fizeram esse trabalho, um trabalho fantástico. Depois eu posso passar o material para vocês entenderem com mais profundidade isso, né? Porque eu acho que vai ser bem bacana. Bacana, Ana. Obrigado aí pelo feedback, né? Agora vamos lá, vamos entender como é que... um dos eventos, um dos fenômenos que usou, né, de uma dinâmica de sociocracia e que se espalhou por todo o planeta foi o Occupy Wall Street, né? O Occupy Wall Street, lá em 2011, eles usaram dinâmicas de sociocracia, né, para gerar mais resistência e resiliência nos acampamentos que eles estavam fazendo, fazer uma gestão compartilhada de recursos, estabelecer diversos círculos com papéis diferentes para poder reproduzir uma sociedade não hierarquizada e não concentrada. Então, esse é mais um fato histórico que vale a pena botar no registro, tá? Que aqui no Brasil se chamou Ocupas. Não sei se vocês chegaram a ouvir dos Ocupas, das ocupações que aconteceram aqui, que também tentaram fazer isso aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. Teve na Cinelândia, né, a Ocupa Cinelândia, no qual eu fui lá, participei, fiquei um bom tempo lá com o pessoal trocando ideia. Em suma, é isso. Então vamos lá, vamos ler aqui com relação à sociocracia. A sociocracia é um sistema completo de governança que produz maior comprometimento, liderança distribuída, olha aí a referência matrística que eu falei para vocês, adaptabilidade harmoniosa e aumento da produtividade em qualquer tipo de organização, seja uma empresa ou uma nação. Tá? Uma nação. Vamos lá, aqui, bonitinho. Deu uma congelada aqui para mim, não sei se deu para vocês, enfim, mas vocês estão me vendo ainda aí? Sim, a gente consegue ver. Vendo a tela. Deu uma congelada legal mesmo. Peraí, infelizmente, eu queria muito... Vamos tentar de novo aqui, vamos ver se vai. Enquanto eu tento de novo, vamos fazer uma rápida rodadinha de apreciação, para o que eu acabei de compartilhar com vocês, que talvez tenha sido novidade, talvez não para a Ana, mas talvez seja novidade para o Vini e para o André, e talvez para o Atos também. Mas, enfim, fica à vontade para vocês apreciarem um pouquinho esse conceito de uma comunidade, uma sociedade, uma tribo matrística, que não é nem patriarcal nem matriarcal. Bom, eu acho bem assim, interessante e provocativo, assim, porque a nossa sociedade, ela, de modo geral, tem muitas raízes, né, que vêm do patriarcado, principalmente. E aí, com isso, estimula, né, a gente a repensar a nossa... Até dentro da família, né, as decisões. Então, acho que isso vem muito da família, na minha primeira impressão. E como que ela pode se espalhar para a sociedade, se espelha, né? E até na escola, né? Então, acho que vejo que a gente tem, né, núcleos, né, instituições, como a escola, a família e a religião, que seguem princípios do patriarcado. E aí vem esse termo com disruptivo, assim, para a gente mudar tudo isso. Passo para o Vini. Não conhecia matrística, né? Até para mim é uma palavra diferente e nova, né? Então foi bem legal ver, né? Até dei uma pesquisada aqui na internet, falei um pouco mais. Que aí o que eu vi, né? Que o Vini falou, é um sistema bem que falou na internet, né? É um sistema que vem antes do patriarcado, então, pelo que eu entendi, era utilizado por algumas culturas bem originárias, assim, bem antigas.
é o que marcou aqui, né, que está aparecendo no Google, que é a cultura matriz, que é caracterizada pelo sentimento profundo da confiança, na fertilidade e na abundância harmônica da natureza. A ausência, né, não tem medo, a ausência de medo, um amor palpável, físico e biológico, e disponível a todas as pessoas. Né? E aí ele fala que nele não tem, né, hierarquia, não tem distinção de gênero. Né? Então, foi uma coisa que eu achei diferente, um sistema novo, não conhecido. E segundo, Vini, o pensamento antropológico e arqueológico mais recente, já existem comprovações de que isso foi posto em prática não há 10 mil anos atrás, há 20, 25, 30, 40, 50, 60 mil anos atrás. Olha só, isso é incrível, não é não? Isso é incrível, quer dizer. Ou seja, já teve agrupamentos de Homo sapiens sapiens, da nossa espécie, que já viveu assim durante milhares de anos. Ninguém tinha ouvido falar jamais em patriarcado, matriarcado, nada disso. Não tinha nenhuma relação hierárquica ali presente. Interessantíssimo, né? Bem, Sim. continuando aí. Tomada de decisão. Né? Cada círculo tem um objetivo e um propósito compartilhados e é responsável por tomar decisões sobre assuntos em seu domínio, por exemplo, financeiro, marketing, doações, saneamento, etc. As decisões são tomadas por meio de consenso progressivo. Anotem isso aí, consenso progressivo, para vocês pesquisarem, no qual todos votam em uma proposta feita pelo representante do círculo. Se alguém tiver uma objeção que faça sentido para se alcançar o objetivo e faça parte do propósito, a proposta é revista e refeita até que haja o consentimento de 100% dos integrantes do círculo. Cada objeção e preocupação é ouvida para que a melhor decisão seja tomada. O consentimento é definido como sem objeções e é um método de tomada de decisão na estrutura organizacional sociocrática. Pegaram? Depois vocês vão pesquisar, fiquem à vontade, porque muitas das coisas que nós vamos conversar hoje aqui vai ser objeto de exploração, investigação de vocês, tá? E vocês vão perceber que, por exemplo, algumas propostas de DAOs estão usando o consenso progressivo, sem chamar de consenso progressivo, dando outros nomes, mas já tomando como referência a própria sociocracia, por exemplo. Mas isso eu não vou entrar no detalhe agora, só fiz uma provocação para vocês entenderem como as inovações das DAOs estão muito em cima de coisas que já foram inovadas antes da própria existência do que a gente chama de Web3 ou de DAOs, né? Levar por diante. Bem, vamos lá. Aí você tem aqui, né, uma dinâmica, e vocês vão perceber como é que isso é muito diferente, tá? Vamos continuar aqui a ler isso aqui, que eu acho que é importante. Dependendo do tamanho da organização, podem haver muitos círculos, por exemplo, bairros, cidades, estados. E em cada um dos círculos sempre haverá ao menos 3 papéis principais: o líder, o representante e o secretário. Este último responsável por documentar todos os encontros e decisões do círculo. Tá? E tem uma coisa que você só vai encontrar na sociocracia, que é o chamado o duplo link. Tá? Ou seja, tem um papel do líder e o papel do representante. Líder é líder no nome, mas não decide nada sozinho. Comunica o plano do círculo geral ao seu círculo, garantindo que todos estejam alinhados ao plano. Representante representa o círculo e faz com que os insights e experiências do seu círculo sejam ouvidos no círculo geral. Por quê? Na sociocracia, vocês estão vendo aqui no centro, né? Existe um círculo geral. É esse pretinho aqui. Tá? Esse círculo geral é o que é no Rerê, por exemplo, o círculo originário. Tá? O primeiro círculo. É o círculo geral. Tá? Todos os demais círculos têm uma... Assim, concentricamente, fazem parte, né, digamos assim, desse círculo geral. Né? Então, por exemplo, se tem um círculo de marketing, ele está aqui. Se tem um círculo de administração, ele está aqui. Se tem um círculo, seja lá do que for, está aqui. Tá? Um círculo de educação.
sendo que cada círculo desse pode gerar mais um círculo, um subcírculo aqui, né? Um outro círculo que pode ter alguma derivação aqui em cima, tá? Mas, basicamente, isso aqui que eu li para vocês, gente, é a essência, tá? Agora, uma das coisas que qualquer um desses sistemas trabalha, dessas metodologias trabalha, dessas tecnologias, né, de gestão e governança, que são consideradas gestão e governança participativas e não interativas, a gente vai ver a diferença mais à frente, não agora, tá? É a questão do feedback loop, do feedback, né? Ou seja, vamos ler aqui. Mede-se o resultado das decisões para descobrir se estão realmente funcionando. Um círculo pode decidir revisar suas políticas e práticas ou estender o processo de feedback envolvendo outros círculos, ou seja, dependendo dos acordos ou meta-acordos que são estabelecidos a partir do ciclo geral com os demais círculos, algumas decisões são tomadas no círculo geral e outras decisões são espalhadas pelos outros círculos, né? São amplificadas através dessa dinâmica de consenso progressivo. Tá? É isso. Tá bom? Então, isso aqui, em termos de cultura organizacional, é o que chama-se de horizontalizar uma cultura organizacional e não verticalizá-la. Tá? Basicamente é isso. Bem, mais uma vez, a minha ideia aqui não é fazer um estudo aprofundado da sociocracia. Eu quero passar um cheiro para vocês, tá? Esse aqui é um cheiro. Tá? Eu passei um cheiro. E antes antes de eu fazer aqui uma rodadazinha de apreciação com vocês, vale dizer mais uma outra coisa. A holocracia, ela é muito diferente da sociocracia, tá? Ela não é igual. Ela não trabalha com círculos concêntricos, tá? Ela trabalha com uma outra dinâmica. E o O2 é totalmente diferente da holacracia e da sociocracia, porque ela não trabalha com dinâmica de participação, ela trabalha com dinâmica de interação, ela trabalha com o fenômeno da emergência, da emergência da interação, né? Então ela é bem diferente. Mas, dito isso, vamos fazer uma apreciação do que eu acabei de compartilhar com vocês e a gente pode retornar alguma coisa aqui, tirar dúvidas do que ficou em aberto. Começando por quem quiser. Vamos começar aí por você, Ana. Querida, fica à vontade. Foi legal o cheiro que rolou, assim, para iniciar a conversa e o estudo, né, da nossa parte, principalmente que está tendo a oportunidade de se envolver com um conceito pela primeira vez, pelo menos de sociocracia. Eu acho que ainda tem uma névoa sobre quais são as particularidades que diferem a sociocracia da holocracia e das organizações O2, né? Que nem você mencionou que são coisas totalmente diferentes, porque em algum momento eu comecei a ver mais afinidades e similaridades do que diferenças, mas acho que gradativamente vai ficando mais clara quanto mais a gente for pesquisando e conversando, acho que essa névoa vai dissipar. Foi vindo várias referências também de artigos que eu já li sobre fábricas que entraram em falência e aí os funcionários assumiram o controle, né, e reproduziram um modelo de autogestão, era assim que o artigo denominava, mas me pareceu algo bem mais horizontal e distribuído. Também, em algum momento, quando você estava falando do líder e do secretário, assim, eu me lembrei muito da experiência que meu avô tinha com o Rotary Club, mas eu acredito que eles não se denominam dentro da sociocracia, só que como tem algumas características eu fui associando ali. E é isso, eu acho que merece assim um olhar mais atento também para a gente ir sabendo separar e conceituar cada vez melhor. Passo a palavra para o André. Muito interessante, assim, ter essa oportunidade, né, de se aproximar desse conceito e me faz refletir até sobre a gestão da própria comunidade, como a gente busca, né, com nossos times e outros times, né, squads. Então a gente tem uma proposta que a gente busca, né, também
criar nomenclaturas de líder, representantes, né? Então, estou tentando fazer algumas associações com o que a gente tem aqui na prática, mas interessante o que você falou, Vini, de que são movimentos que acontecem há muito tempo e que talvez passaram despercebidos ou foram não sei se diminuídos ou ficaram mais opacos devido a um sistema realmente do patriarcado que acabou sendo mais dominante, né? Então ficou mais tipo mais opaco isso, né? A visualizar isso de uma maneira mais do senso comum. Mas ali lendo aqui também ele mostra, né, que esse tipo de organização pode acontecer, né, também desde de um país, de um estado até lá no bairro, na comunidade. Então legal perceber que às vezes até dentro de um sistema patriarcado, né, ou vigente de um estado ou de algum governo, pode acontecer também a sociocracia ali num lugar mais micro, dentro de uma comunidade, de um bairro, como isso pode se desenvolver de uma maneira autogerenciável. Então, eu acho isso bem legal, assim, tipo, que a gente não está preso, né, num sistema do patriarcado, que podem acontecer, né, situações que fujam disso. Então, bem legal. Passo pro Vini. Uma coisa que eu lembrei, e aí a Ana até comentou, acho pelo que eu entendi, né, que o vô dela participava de motoclube, e me lembrou muito isso. Não que eu ande de moto, nem tenho carteira de moto, nem sei. Já pilotei moto, mas nem tenho carteira de moto. Mas gosto de pesquisar, né, e aqui eu moro relativamente perto de um motoclube. E eu comecei a pesquisar e eu vi que isso me lembra muito, né? Eles têm esse esquema de líderes, secretários, o vice, né? O vice-líder e tudo mais. E eles estão muito isso. Tem tipo um motoclube, vai dar um exemplo daqui, que é os Abutres. E aí, tipo, tem um daqui da cidade, né? De onde eu moro, que eu usava, acho que São Paulo. E aí cada cidade pode ter um motoclube do mesmo, mas tipo, ali tem a sua própria liderança e tudo mais. Tem que é os fundadores, né? Que algumas regras, né, e algumas decisões se passam para todos, mas tem algumas coisas assim que é tipo mais micro, que tipo se resolve dentro ali do motoclube daqui de Sorocaba, vai dando um exemplo aqui de São Paulo, uma cidade que é do interior, e lá eles se resolvem, sabe, tudo mais, o que eles vão fazer, e há coisas que vêm de cima para baixo, que eu acho que parece muito com essa imagem que o Vini mostrou. Tem isso. Esqueci outra coisa que eu ia falar. Uma coisa que eu não sei, né? Se já não sei, não ficou para mim muito claro exemplos, né, de sociocracia que aconteceram na prática. Pelo que a Ana falou, ela, né, que ela disse que ela veio da fábrica, é uma coisa parecida, mas acho que não era bem isso, pelo que eu entendi. É uma coisa que eu achei meio estranho, não sei, eu acho que aí por isso que ficaria meio difícil implementar, que eu acho que funciona isso num espaço micro, mas é uma coisa que me pegou um pouco, que é aquilo, né? Que a parte até que eu li de novo, a proposta é revista e refeita até que haja um consentimento de 100% dos integrantes do círculo. Que aí eu acho que, não sei, né? Então, acho que para esse círculo conseguir funcionar, ele tem que ter um tamanho, né? Um tamanho relativamente, não pode ser muito grande, né? Porque eu vejo assim que acho que da relação humana quanto mais pessoas, aí pessoas distintas, né, de lugares diferentes. Uma coisa é, sei lá, um círculo do seu bairro, mas quando você junta, tipo, círculos igual aqui na Web3, na internet, que é tipo, pessoas que gostam de um determinado tema, mas cada pessoa é de um canto do país, ou de cada país, e aí os costumes, a cultura é diferente, então às vezes eles podem concordar em tudo, mas tem um ponto que eles não concordam, e às vezes os dois falam assim, pô, acho que os dois têm relativamente razão. Então só isso que eu achei meio estranho, mas eu achei legal essa parte de conhecer um pouco mais sociocracia em texto. Pô, eu queria aproveitar, porque eu achei muito interessante o que você falou, Vini, porque eu estava aqui refletindo sobre a mesma coisa, esse mesmo trecho me chamou a atenção. Eu tive a oportunidade de passar um tempo, umas 2 semanas, em uma aldeia indígena da etnia Xanenauá, lá no Rio Branco, no Acre.
E eu percebi, assim, que eles tinham essa forma de fazer, de às vezes se reunirem todos os representantes dos principais, como é que posso dizer, de círculos distintos, né? Tinha o que cuidava mais da parte espiritual, que é quem ministrava as medicinas lá, indígenas, tinha o outro que era o cacique, tinha a outra que era a Avaná, que ela era a que cuidava da horta, das ervas medicinais. Então, todos eles, às vezes, se reuniam para decidir, ponderar sobre decisões. E o círculo não era grande, mas ainda assim acontecia divergências mesmo. E as divergências muitas vezes são, eu acho que esse é o ponto assim que eu queria trazer, que eu já percebi assim, a diferença da teoria para a prática, né? O quanto assim essas divergências acontecem e é bem difícil a gente chegar em 100% dos integrantes. E ainda que 100% dos integrantes concordem com o propósito, muitas vezes eles discordam no como chegar nesse propósito. É uma coisa que eu percebo às vezes, não, mas é desse jeito que você está fazendo, eu acho que não é a forma certa de chegar lá. Não, mas eu acho que é, sabe? Então, às vezes, um ritmo humano, assim, é um desafio constante, não tem resposta, né? Até falando uma coisa que o Atos falando que me lembrou, é tipo, vai de uma tribo, a gente fala assim, beleza, tem que dar um exemplo lá, não participei da tribo, mas tipo, a gente tem 100 dinheiros aqui para melhorar a horta ou fazer, não sei, uma expansão em alguma outra coisa. Aí, tipo, a gente vai fazer os dois, só que só dá para fazer um por mês. E aí, tipo, cada líder vai tentar, né, proteger o seu e falar, aquilo ali é mais importante. Calma aí. Desculpa. Então, tipo, normalmente não que cada um, quando você está mais envolvido com o projeto, você puxa mais e quer defender mais a sua ideia porque você acha que aquilo é mais importante do que o outro, né? Às vezes a gente consegue falar assim, não, pô, beleza, essa parte de segurança é mais importante, mas às vezes tipo, você fala assim, pô, são dois assuntos que tá no mesmo nível de grau de importância e tudo mais. E aí você fala assim, tá, e às vezes eu falei, pô, mano, mas eu acho que eu tinha me planejado, seria muito legal de fazer esse mês, e a outra pessoa falou assim, pô, mas eu também já tinha me planejado e seria muito legal fazer isso esse mês, entendeu? Então, acho que é uma coisa que queria ver como funcionaria isso na prática, né? Eu sinto que algumas relações na relação humana sempre tem que, às vezes, alguém tem que ceder, porque não tem como, ao mesmo tempo, a gente decidir qual vai ser a primeira tarefa que a gente vai realizar. Não tem como fazer as duas ao mesmo tempo, às vezes só dá para fazer uma. Então, alguém vai ter que ceder e o outro vai ganhar. Então, olhando assim, sempre, às vezes vai ter sempre um ganhador, entre aspas, e um perdedor, né? Não sei. Isso que você acabou de falar, Vini, é o conceito soma zero, né, que é o jogo que a gente está jogando como civilização patriarcal e hierárquica, entendeu? Baseado na Guerra Fria e na Guerra Quente. Ou seja, alguém tem que perder para alguém ganhar. Isso é o chamado soma zero, zero sum. Tá? Esse é o jogo que a gente está jogando ainda geopoliticamente, né, no macro. Tá? Mas ele está quebrado, está super quebrado mesmo. Mas está sendo jogado ainda. Tá? Mas, de qualquer maneira, gente, a gente já está partindo aqui para os finalmente aqui, porque eu quero respeitar muito o tempo da Ana, tá? E dizer o seguinte: o que eu quero de vocês aqui para a próxima semana? Tá? Eu quero que. Lembra? Não sei se vocês já perceberam, quando alguém fala para você de alguma coisa que você antes não percebia no seu dia a dia, você começa a perceber essas coisas em todos os lugares que você passa. Né? Tipo assim, pô, eu não tinha percebido que tem aquela listinha nos sinais de trânsito, né, nos faróis, para atravessar a rua. Aí você começa a ver tudo quanto é listinha. Entendeu o que eu tô falando? Ou tem uma placa ali que você nunca tinha parado para perceber. Pô, tem sempre essa placa de pare, eu nunca tinha percebido essa. Mas, enfim, seria legal vocês começarem a fazer um olhar para fora, expandido, e perceberem. E eu vou passar um material para vocês bastante rico para vocês entenderem os antecedentes de sociocracia, ligados à cultura matrística e à própria sociocracia, para vocês fazerem uma investigação dessa semana para a próxima e começarem a observar no entorno de vocês, não só da Web3Dev, mas no entorno de vocês, se vocês conseguirem encontrar elementos da sociocracia existindo aí no dia a dia. De repente, sabe, na reunião de condomínio do prédio, entende o que eu estou falando? Na praça, coisas do gênero. Então, eu acho que vai ser muito rico vocês fazerem esse exercício dessa semana para a próxima, correto? E a última coisa que eu queria comentar é falar um pouquinho
disso aqui que pouca gente entende. O que é uma liderança distribuída na sociocracia? O que eu vou deixar para vocês pesquisarem é o consenso progressivo, tá? E eu vou dar uns antecedentes históricos com relação ao consenso progressivo. Mas eu vou falar um pouquinho da liderança distribuída. A liderança distribuída, ela é literalmente distribuída, ou seja, não é uma pessoa, não é um cargo. Ou seja, é uma intenção que está sendo colocada, para ser, digamos, materializada, certo? E essa intenção, ela é energizada por diversas pessoas, com diversas perspectivas diferentes. Vocês pegaram? Ou seja, justamente para poder absorver um pouco do que você falou, Vini, da nossa complexidade, entendeu? Então, pesquisem um pouco para vocês entenderem quais são os exemplos de liderança distribuída em sociocracia que tem fora. Tá? Vocês vão encontrar algumas que são mais engessadas, umas organizações que falam que praticam, né, liderança distribuída, mas não praticam na realidade, só o título, mas no fundo é só uma pessoa ou aquele cargo que detém aquele poder, ou enfim, aquele papel, e a coisa do gênero. Agora, por que a gente está fazendo tudo isso? Porque, gente, isso aqui vai ser fundamental para vocês entenderem o que nós vamos fazer mais à frente, entendeu? Com a questão do O2 em rede. E, por fim, para dizer que a sociocracia, sabe, Vini, André, Ana e Atos, ainda está dentro do paradigma organizacional, tá? A sociocracia, ela roda dentro do paradigma organizacional. Ela tem um quê de orgânico, mas ela é organizacional, ou seja, ela gera frameworks organizacionais orgânicos. De novo, organizacionais orgânicos. Não frameworks orgânico-organizacionais, tá? Isso a gente vai começar a ver na holacracia. E a gente vai aprofundar no O2. Tá? Então, é isso. Vamos fazer uma rodadazinha final com o check-out de vocês. E é isso. Foi rapidinho. A gente deu uma rapidinha aqui, mas foi muito bom. Vamos lá. Quem quiser começar, fica à vontade, querido, para fazer. Posso começar só para me pegar aqui? Então, para a gente pesquisar, né, sobre a cultura matrística, né? Até você passou uma referência aqui. Exemplos de liderança de sociocracia e mais alguma coisa? O que é um consenso progressivo? Consenso progressivo. O que é um consenso progressivo? Tá. Eu vou passar material para vocês. Então... Vou passar ali pelo ponto de contato. Então, beleza. Vocês vão poder... Tá, beleza. Então... Vamos lá, faz o check-out. Saindo daqui, sabendo uma coisa nova, né? Então, tem um bloquinho a mais no meu conhecimento sobre um conhecimento assim, mais superficial, mais rápido, sobre sociocracia e matrística, né? Então, são formas de gerência, né? Então, até você falou ainda, é uma forma de organizacional, orgânico, mas ainda é uma forma de organizacional. Então, eu saio aprendendo um pouco mais e com um quê e uma dúvida para pesquisar e matar essa curiosidade de como funciona, né? Então, tipo, exemplos reais que aplicaram sociocracia e tudo mais, e até aprofundar um pouco mais sobre os povos, né? Que aplicava matrística, né? As matrísticas, acho que esse é o nome certo. Então, sai aqui um pouco mais curioso para entender um pouco mais, que é uma coisa até que eu esqueci de falar antes, como eu falei, que muitas coisas sobre a sociocracia, percebo que a gente já implementa algumas coisas assim na Web3 Dev, que eu acho que, não sei se foi ideia da Ana, mas tipo, que eu vi a primeira pessoa fazendo foi, sempre anotar o que aconteceu na reunião, que a gente chamava das atas, né? Eu acho que esse é o nome, que era uma coisa que, até confesso que agora estou um pouco melhor, mas a Ana pegava um pouco no meu pé de, participar de uma reunião do estudos, tudo mais, anota a ata para depois outras pessoas olhar, e até hoje, um exemplo, a líder do curso de tradução elogiou e falou assim, nossa, muito legal esse formato de check-in, check-out que vocês estão fazendo, lançando num canal específico só para isso, onde todo mundo da comunidade consegue acompanhar. Então, percebi que a gente, querendo ou não, a gente implementa algumas coisas que a gente acha que é natural, e quando a gente vai olhar mais a fundo, a gente percebe que tem todo que não é só... Tem alguém já implementou isso, é muito mais complexo. Então é isso, eu passo a palavra para a Ana. Opa, vocês estão me ouvindo?
Bem, eu fiquei bem animada, é um assunto que sempre me rodeou, assim, eu participei de um projeto em Uberlândia que chamava Espiral Morundum, que a gente ia até as fazendas os assentamentos, assim, que tinham lá, para ajudar os assentados a colher aquilo que eles não estavam conseguindo distribuir na cidade. E aí, uma das líderes do movimento, da Espiral, ela falava muito desse conceito matrístico, mas nunca eu tinha conseguido internalizar a teoria, né? Só a prática ali de estar percebendo que eu não, como consumidor, eu posso não só consumir, mas tem outros termos, né? Pro consum... Enfim, tem vários termos para quando o consumidor ele está mais atuando ali diretamente com a cadeia produtiva, né? E foi vindo vários exemplos, eu acho que vai desdobrando até semana que vem a gente trazer outras referências. Até achei aqui na estante virtual um livro do Humberto Maturama com um valor bem acessível, A Árvore do Conhecimento. Aí eu vou ver se eu começo essa leitura também. É um assunto que me interessa bastante, então estou feliz de estar tendo espaço assim, né, tempo para poder aprofundar. Passo a palavra para o André. Legal, assim, muitas desses movimentos, assim, eu acredito que pesquisando, se aprofundando, a gente vai, eu pelo menos saindo do senso comum, né, vendo na prática, né, como isso acontece, porque até então eu percebo que tem um certo isolamento em alguns casos, ou falta não divulgação, porque não promoção, né, porque se tratam talvez de ações alternativas do senso comum, do massivo, né? Eu acredito, né? Então eu posso também mudar de opinião, né, ao longo da pesquisa e quero, né? E acho interessante fazer essas associações com a Web3Dev. Percebo que a Ana, por estar liderando também essa parte da gestão da comunidade mesmo e do crescimento e do time, né? Então sempre até lembro que a Ana, se eu não me engano, tem, né, um nome, né, de matriz antifrágil. Então me lembrou um pouco da Ana, não sei se tem associação com esse nome, mas sempre me espelho na Ana, assim, porque ela busca já trazer e implementar esses conceitos, né? E acredito que agora a gente juntos aqui consiga trocar, né, e aprender um com o outro, e principalmente com a Ana, né, que está liderando. Então é sempre um grande prazer e fico motivado mesmo que a gente tenha essa oportunidade de poder dialogar aqui e trocar ideias. Passo para o Atos. Obrigado, André. Bom, eu saio daqui feliz, contente, sempre aprendendo coisa nova mesmo, novos conceitos. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, gente. Vejo vocês em breve. Maravilha, maravilha. Não esquecendo de vocês para tentarem observar no dia a dia de vocês, em casa, na rua, né, na praça, seja onde for, tentar verificar, olhar do seu redor e verificar se vocês conseguem ver sinais de alguns elementos que possam estar fazendo parte, são sociocráticos e não sabem quem são sociocráticos, vamos botar assim. Tá? Então, esse exercício é bem bacana. E como eu falei para a Ana no início, acho que o André e o Vini não ouviram, esse ano a gente está na dinâmica de cocriação do RE, né, com o Protocolo Cultural Diretivo, focando em cima da piscina comum de recursos compartilháveis do Círculo Originário, né, do qual eu sou um dos reorganizadores e o Atos também é, né, além de outras pessoas. Né. Então, e o exercício que eu já falei para a Ana fazer, e vocês podem fazer juntos, é o que vocês, como pessoas, e depois como projeto, no caso Web3Dev, podem estar compartilhando de recurso abundante, recurso empático e recurso condicionado, né, para a piscina comum de recursos compartilháveis do Círculo Originário, tá? Do RE. Ok, vocês podem perguntar, mas o que é? Qual é a diferença entre os três? Não. Enfim, para pensar na questão do recurso, que a gente vai ter uma ocasião para conversar da diferença entre os três,
e de como é que é a própria dinâmica da piscina, porque, inclusive, isso vai fazer parte da Web3 Dev lá na frente. Lá na frente isso vai fazer parte. Bem, então, gente, é isso. Uma boa noite para vocês. Obrigado, Ana, pelo seu tempo estendido, querida. Tá? E até a próxima semana, quinta-feira, a gente vai trocando ideia aí, tá bom? Abração, gente. Valeu. Abraço. Obrigado, valeu. Falou. Valeu, gente. Obrigada, Abraço. gente. Abração.